Boa noite a todos que estão chegando aqui no nosso canal. Eu me chamo Delcio Gomes, sou professor, escritor e geógrafo e desde já agradeço a sua presença aqui. Gostaria de apresentar um conteúdo hoje muito interessante de um livro que eu estou estudando aqui, livro Apócrifos. Livros apócrifos e pseudo-apócrifos da Bíblia. Muito interessante a história que eu vou narrar aqui. Como morreram Anás e Caifás. Esses homens, eles eram os dois sacerdote e sumo sacerdote na época de Jesus Cristo. Foram eles que pegaram Jesus Cristo em um julgamento totalmente injusto, durante aquela noite de quinta para sexta-feira, levaram eles para a casa de Caifás, fizeram um julgamento totalmente injusto, levaram ele até Pôncio Pilatos e exigiram de Roma uma condenação por morte, porque eles não poderiam dar uma condenação por morte, só o Império Romano poderia dar. E na época de Jesus, a Judéia e a Galileia estavam sobre o jugo do Império Romano. Então, esses dois aí fizeram isso, Anás e Caifás, e hoje eu vou contar a história como eles morreram. Está numa parte aqui de um livro apócrifo, então deixa eu colocar a apresentação aqui, ó. Eu vou ler esse livro apócrifo, que é uma carta. Carta de Tibério César a Pilatos. Quem foi Tibério César? Tibério César foi o governador de Roma na época de Jesus Cristo. Olha só, Tibério, ele nasceu aí 42 a.C. e morreu 37 depois de Cristo. Foi segundo imperador romano e governou entre 14 e 37 da era cristã. Então, ele governou do ano 14, após Jesus nascer, né, ao ano 37 da era cristã. Tá aqui uma estátua dele, Tibério César. É uma carta que ele enviou a Pilatos. Nós vamos acompanhar aí e ver o que está escrito nessa carta. É muito interessante, tá? Muito interessante que eu vou mostrar aqui. Peço que você acompanhe comigo. E se você interessar sobre esse assunto, dê o seu like aí, comente aqui embaixo, tá? Vamos comigo. O que se segue é a resposta de César, Tibério César, a Pôncio Pilatos, governador da província oriental. O próprio César acrescentou uma sentença do seu próprio punho em letra e enviou-a pelo mensageiro Raabe, ao qual confiou, e ainda 2.000 soldados. Ele enviou lá para a região da Judéia 2.000 soldados a essa carta e sentença de próprio punho a Pôncio Pilatos. Era uma condenação a Pilatos, essa carta. Então, a carta dizia o seguinte. Então, o imperador escreveu isso aqui, ó. Uma vez que tiveste a ousadia de condenar Jesus à morte, ele está falando sobre Pilatos, de uma maneira violenta e totalmente perversa, e antes mesmo de proclamar a sentença condenatória, puseste-o nas mãos de insaciáveis e furiosos judeus, uma vez que, além disso, não tivesse compaixão desse justo, está falando de Jesus, mas depois de ensanguentar o açoite e de submetê-lo a uma horrível sentença e ao tormento da flagelação, entregaste-o sem nenhuma culpa de sua parte ao suplício da crucificação. Por tudo isso, serás tu próprio conduzido à minha presença, carregado de correntes, para que apresentes as tuas desculpas e prestes contas da vida que entregastes à morte sem nenhum motivo. Olha que coisa surpreendente que o imperador romano está falando a Pilatos. Ele mandou uma carta escrita de próprio punho a um mensageiro e com 2.000 soldados para entregar lá a Pôncio Pilatos. E era uma condenação a Pôncio Pilatos. Uma condenação não, uma convocação a ele
para vir até Roma, para se esclarecer por que entregou aquele justo à morte, aos judeus insaciáveis, sanguinários. Continuando. Deixa eu colocar aqui em uma apresentação melhor, fica mais claro assim. Continuando. Veio a mim uma mulher que se disse discípula dele, Maria Madalena, a quem afirma que expulsou 7 demônios, e testemunhou que Jesus operou portentosas curas, fazendo com que cego visse, coxo pudesse andar, surdo pudesse ouvir, leprosos pudessem ser limpos, fossem limpos, e que todas essas curas aconteceram apenas com sua palavra. Como concordaste que fosse crucificado sem nenhum motivo? Está questionando Pilatos aí. Porque, se não querias aceitá-lo como Deus, deveria pelo menos tê-lo compadecido dele como médico que era. Até o próprio relatório que me chegou da tua parte está reclamando o teu castigo, já que nele afirma que aquele era superior a todos os deuses venerados por nós. Então, o próprio Pilatos escreveu uma carta antes, e eu tenho essa carta também. Olha só que interessante. O próprio Pilatos também escreveu um relatório enviou ao imperador sobre as ações de Jesus, sobre todos os milagres que ele fez e que ele, pela pressão dos judeus, havia o condenado à morte. Então ele enviou uma resposta convocando Pilatos e colocando a culpa sobre ele da crucificação de Jesus. Então não resolveu nada que negócio de lavar a mão dele, ele lavou suas próprias mãos para se safar da condenação de Jesus. Ele foi culpado pelo imperador, entendeu? Então vamos continuar, nós vamos chegar lá em Anás e Caifás, aqui nessa carta. Saibas, pois, que assim como tu o condenaste injustamente e o mandaste matar, da mesma maneira eu, com todo o direito, farei justiça contigo. E não somente contigo, mas também com todo o teu conselheiro e cúmplices dos quais recebestes o suborno da morte. Que coisa terrível, hein? Você imagina Pilatos recebendo uma carta dessa e lendo essa carta do próprio imperador romano sobre a decisão que ele tomou a respeito de Jesus? Continuando. Aí são levados Pilatos e outros são levados, Anás e Caifás são levados também lá para Roma para responder por isso. Olha que coisa surpreendente. Então Tibério César, o imperador, entregou a carta ao emissário e juntamente com ela a sentença na qual ordenava por escrito que todo o povo do judeu passasse pelo fio da espada e que Pilatos fosse trazido como réu até Roma, juntamente com os principais dentre os judeus, né? Tem um erro de conjugação em português aqui, com os principais dos judeus, aqueles que, à época, eram governadores. Arquelão, filho do odiadíssimo Herodes, que era o rei Herodes da época de Jesus, o Herodes dos judeus lá, e seu cúmplice Filipo. O pontífice Cairás e Anás, seu sogro, e todos os demais judeus responsáveis. Na verdade, aqui é Caifás. Tá errado aqui, ó. É Caifás e Anás, seu sogro. Anás e Caifás, então, deveriam ser levados até Roma, até na presença do governador, do imperador romano. Assim, pois, Rachaabe marchou como um soldado e fez como lhe havia ordenado, passando pela espada todos os varões dentre os judeus, enquanto que as suas impuras mulheres ficavam expostas à violação do pagão, o que fez brotar uma ralé abominável, como, aliás, fora de engendrado por Satanás. Depois do emissário cuidou de Pilatos, de Arquelão e Filipe, e de Anás e de Caifás, né, que é Caifás, e de todos os responsáveis dentre os judeus, e carregando de correntes, pôs-se sobre eles a caminho de Roma. Nossa, que terrível. Então, olha só, ele foi,
foi passando a fio de espada os judeus que tinham culpa, expondo suas mulheres vergonhosamente, pegou essas pessoas que eu citei o nome aqui, além de ter pegou o filho do rei Herodes, pegou o Filipe, que era o outro cara da parentela do rei Herodes ali, pegou Pilatos e pegou Anás e Caifás e alguns outros e levou eles algemados numa viagem para Roma, onde o próprio imperador iria julgar esse caso. Mas seria uma sentença de morte para todos, né? Então aí nós vamos ver agora como morreu Anás e Caifás nessa história aí. Aconteceu que, ao passar por certa ilha chamada Creta, Caifás perdeu a vida de maneira violenta e miserável. Então carregaram-no para sepultá-lo, mas nem sequer a terra dignou-se admiti-lo em seu seio, já que arremessava para fora. Então eles cavaram a sepultura. Ele morreu de forma violenta e miserável, não tem os detalhes. Esse Caifás. Então eles cavaram a sepultura para jogar Caifás ali, a terra jogava ele para fora, não aceitava o corpo dele. Quando os que ali estavam presenciaram esse fato, apanharam pedras e arremessaram-nas sobre o cadáver, que foi dessa forma enterrado. Os demais chegaram até Roma. Que coisa terrível, hein? Existiam entre os reis da antiguidade o costume de livrar da condenação um réu de morte que contemplasse o seu rosto. Então, entre os reis antigos, existia uma tradição, se um condenado à morte contemplasse o seu rosto, ele poderia ser livre da morte pelo rei, pelo imperador, né? Então, César deu ordens necessárias para que não se deixasse ver Pilatos. Assim, pois, meteram-no numa caverna e ali o deixaram conforme as ordens do imperador. Então, Pilatos foi deixado numa caverna para ser morto lá. Mas ele não morreu pela condenação, assim, sendo enforcado ou degolado, não. Depois eu vou falar detalhes sobre a morte de Pilatos. Então, já havia morrido Caifás, né? Então, agora a vez de Anás. Da mesma forma, ordenou que Anás fosse envolto numa pele de boi, isso no caminho da viagem, né? Não, eles chegaram até Roma. Então, lá em Roma, Pilatos foi colocado nessa caverna e Anás foi envolto numa pele de boi, de modo que quando o couro secasse ao sol, ele fosse constrangido, ou seja, exprimido pelo couro, e suas entranhas saíssem pela boca. Assim, violentamente perdeu a sua miserável vida. Aos demais presos judeus, executou-os, matando, passá-los pelo fio da espada. Mas Arquelão, filho do odiadíssimo Herodes, e seu cúmplice Filipe, condenou-se ao suplício da empalação. Empalação é pegar uma estaca e atravessar o cara de baixo até a garganta e deixar ali morrer agonizando. Que coisa terrível que foi a morte de Anás e Caifás aí. Caifás morreu de uma forma miserável e violenta, foi jogado na sepultura, a própria terra o jogava para fora, então eles apedrejaram o corpo, eles fizeram um monturo de pedra na ilha de Creta e lá assim ele foi sepultado. Os demais foram levados para Roma. Pôncio Pilatos foi condenado a uma prisão dentro de uma caverna até a sua condenação de morte. Aí são outros detalhes. E Anás foi condenado a ser amarrado em um couro de boi novo, um couro novo, e à medida que o couro foi ficando velho, enrijecendo, o couro ia contraindo e foi espremendo ele até colocar as entranhas pela própria boca, uma morte dolorosa e miserável. O resto dos judeus que foram cúmplices ali da morte de Jesus foram passados a fio de espada. Que situação terrível, hein? Morreu esses dois aí, Anás e Caifás. Bom, o que são os livros apócrifos? Livros apócrifos, que aqui tem uma coletânea desses livros, são muitos, foram livros que foram escritos nos tempos bíblicos. Eles não têm inspiração do Espírito Santo,
eles não foram inspirados pelo Espírito Santo para a salvação do homem, não entraram no canon bíblico, não fazem parte da Bíblia, mas são historiadores, na sua grande maioria, são historiadores que relataram fatos que ocorreram na época bíblica. Por isso nós pegamos esses livros, e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui para o canal, narrando esses acontecimentos, que, num ponto de vista, isso é uma curiosidade, no outro ponto de vista, isso agrega para a gente entender melhor fatos que aconteceram, que a Bíblia não traz tantos detalhes assim, riqueza de detalhes. E eles trazem uma certeza histórica também sobre fatos da Bíblia, eles nos ajudam a sustentar uma veracidade da Bíblia, até porque eles foram escritos por historiadores que não tinham nada a ver com a Bíblia, e narraram fatos que lá, assim estão alguns detalhes. Então, assim, morreram Anás e Caifás. Se você gostou desse assunto, quer ouvir mais assuntos como esse, deixe seu comentário aqui. Tem uma parte nesse livro aqui muito interessante, que é uma carta deixada por José de Arimateia, aquele homem que emprestou a sepultura para Cristo. Ele descreveu ali quais foram os delitos que os dois ladrões da cruz cometeram para serem condenados à morte. É muito interessante, eu estava lendo hoje aqui, e muitos outros assuntos assim, ok? Se você gostou, deixe seu comentário. Antes de alguém jogue pedra, isso não é heresia, tá? Isso não é heresia, isso tem nada a ver. O irmão está ensinando heresia agora. Isso não tem nada a ver com heresia. Heresia é você pegar uma doutrina da Bíblia e distorcê-la, ou você acrescentar uma doutrina na Bíblia. A Bíblia traz ensinamentos para a salvação da nossa alma. Então, existem ensinamentos que vai conduzir a nossa alma ao céu. Esses ensinamentos não podem ser distorcidos e não podem ser acrescentados ensinamentos a esses. Eles são suficientes para a pessoa ser salva. A distorção ou acréscimo desses ensinamentos que é considerada heresia. Isso aqui não é nenhuma heresia, você aprender mais sobre os tempos bíblicos, tá ok? Seu cabeçudo, que gosta de falar que tudo é heresia. A heresia! Escreve aí, ô cabeção, que você não estuda direito e não gosta que outras pessoas estudem. Escreve aí se isso aqui é heresia, prova para mim que é heresia. E você que gostou do assunto, estou falando que você que é o foco do canal, você que gostou desse assunto, deixa escrito aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então vamos encerrar aqui, que nós precisamos